Bom dia, boa noite, boa tarde para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, por todos os canais da internet, principalmente pelo YouTube. Inclusive eu já inicio pedindo para que o pessoal se inscreva no canal do MEB, né? Se inscreva porque a tendência vai ser esta, mesmo quando se voltar a, entre aspas, normalidade, né? Mas a gente vai continuar com essa dinâmica porque atinge muito mais pessoas, não é verdade? E aí eu saúdo principalmente quem está aqui presente. Aí aqui é boa noite mesmo, né? Mas como nós sabemos, muitas pessoas inclusive acessam depois, então depende da hora, né? Fuso horário, então a dinâmica é esta aqui. Mas seja muito bem-vindo, professor. Né? O professor está ali. Mandar um abraço, porque a gente teve um problema no início, foi sem som, para Eliane Assunção, lá em São Paulo, que inclusive se comunicou, né? Ela disse: fala no meu nome. Eu falei, mas lamentavelmente não foi ouvido. E gostaria também de, assim, em forma de homenagem, saudar a Maria José Filho. Olha aí, a voz do nosso amigo Rafinha, né? Que é integrante aí da TIC, que é a nossa equipe de tecnologia, porque ela tem uma característica muito maravilhosa. Sabia que todos os expositores perguntam: cadê aquela senhora bem simpática que não recebia ali, não, né? Então, um abraço para Maria Firmino, ao seu filho, o nosso tesoureiro, o nosso grande tesoureiro, né? Que tem parte aí de tudo que está ocorrendo, porque toda essa tecnologia, todos esses recursos, eles não são pagos com bônus horas, não. É com real mesmo, né? Na verdade, então para isso a gente precisa de colaboração. A gente tem visto um trabalho espetacular do Cláudio Firmino, que é o nosso tesoureiro, enfim. Mas eu vou fazer a prece, tá? Não vou esquecer, com certeza, porque não combinamos nada, né, Júlio? Ela até sorriu ali. Vou fazer a prece e depois teria a satisfação de apresentar o expositor da noite. Amigo Jesus, te agradecemos mais essa oportunidade, a dinâmica de divulgação e tua esclarecedora do teu Espírito. Pedimos a assistência dos Espíritos, principalmente vinculados a esta casa, o Núcleo Espírita Bezerra Menezes, para que tenhamos uma noite de aprendizado e que tu possas amparar ao nosso querido amigo e jovem Vitor de Jesus, sobretudo com tua direção maior, e possamos iniciar as nossas atividades da noite do dia. Bom, hoje nós temos e vamos contemplar as diversas sugestões que foram dadas pelos integrantes do Bezerra Menezes, e aqui eu digo sempre que uma gestão compartilhada ela não pode ser numa única via, né? Ela tem que ser compartilhada. Então, vários componentes do Bezerra Menezes sugeriram vários temas. A nossa Silvani foi agraciada porque o expositor que eu vou apresentar daqui a pouco, calma, né? Ele vai falar sobre colônias espirituais, mas na verdade foi uma sugestão da nossa querida Silvani Santos, que é integrante dessa casa. E ela, na sua sugestão, ela colocou: existem colônias no nosso lar localizadas acima de outros estados brasileiros, porque se diz que é sobre a cidade de São Sebastião no Rio de Janeiro. Então ela queria saber, né, se existem outras colônias em outras cidades. E qual a função de cada uma delas existir? Porque só se fala em nosso lar como referência. Então foi muito boa essa sugestão, né? E que o nosso amigo sintetizou, porque ficava muito grande, como colônia espirituais. Então hoje nós vamos ter a satisfação, aquilo que eu gosto sempre de dar muita ênfase, ao ouro da casa. E me perdoe os convidados, que a gente sempre convida de fora, que vem com maior prazer e carinho utilizar a tribuna do Bezerra, mas eles são prata de casa. O ouro da casa eu chamo os integrantes do Bezerra, porque se alguém falhar, a gente sempre tem alguém aqui, não é verdade? Esses são o ouro da casa. E
o jovem Vitor de Jesus, quando se erguer para usar a tribuna e defender esse tema, ele só não vai, e não apenas somente, ele vai erguer o seu corpo, mas a sua estatura espiritual. Eu nunca esqueci, e não vou esquecer jamais, nem no mundo espiritual, quando ele reuniu, após uma palestra pública, uma noite, aqui no Bezerra de Menezes, chamou alguns componentes da diretoria, no qual eu tive a satisfação de estar presente, e teve a coragem de dizer para nós que estava com câncer. Foi? E o mais extraordinário é que ele reuniu porque estava preocupado com a reação da sua tia que está em casa assistindo, e assim. E reuniu também porque ele tem a família dele como extensão da sua família. Então, quando a gente observa Kardec com muita propriedade de dizer que fé inabalável só é que pode encarar a razão frente a frente da humanidade, em todas as épocas da humanidade, esse jovem demonstrou essa fé encarando a realidade e dizendo para todos nós que câncer. E foi incrível. E hoje ele está superou o câncer, será? E colocou para nós, por isso que eu digo, quando ele levantar para fazer a palestra, está levantando também essa fortaleza de fé, o consolo que ele passou para nós. Então, com ele, a palavra, Vitor de Jesus. Apenas e tão somente 28 anos de idade, mas já nos dando uma lição muito grande, com ele a palavra, e conosco satisfação de ouvir. Tá todo mundo me ouvindo aqui, assim? Sim. Eu vou tirar o microfone aqui, porque ele atrapalha um pouco. Certo? Pronto. Bem, boa noite a todos. Boa noite, chat aí, todo mundo que está aí na internet. Boa noite para vocês também. O que eu posso começar? Quando apareceu a lista de sugestões, né, a sugestão do nosso lado, como isso era um tema que eu já tinha estudado, já dei uma aula só, na juventude, então, poxa, vou pegar aqui, adaptar um pouquinho, já ajuda, já acelera as coisas, né? E então eu tinha que estar com esse tema aqui. Colônias espirituais, já botei essa frase aqui para tocar as pessoas aqui. A sua viagem dos sonhos começa aqui. Essa aqui é a frase clássica de agência de viagem. Então, vai na agência de viagem, chega lá, se encontra essa frase para a gente viajar para Disney, Nova Zelândia, de tudo que é lugar, para a gente ter a viagem de nossos sonhos. Eu poderia, assim, começar a contar como se fosse uma agência de viagem, explicando que o lugar é maravilhoso, vai ter isso, não sei o que, tudo mais. Mas tudo isso seria só uma mera matar a curiosidade. E assim, se a gente estudar no livro dos Espíritos, tem lá um capítulo voltado só para o mundo dos Espíritos. Aliás, uma parte inteira só para falar sobre o mundo dos Espíritos. Então, se os Espíritos estão passando para a gente essa mensagem, então quer dizer que os Espíritos têm alguma coisa a dizer sobre isso. O pessoal está solicitando o microfone. Eu acho que fica... Vou fazer melhor, Chato e rapidinho, viu, gente? Eu vou melhorar aqui a situação. Ele sabe. Você fica mal. Pronto, o chato tá me ouvindo agora. Tem um delay, certo? A gente fala aqui, tem um delay aqui para responder. Bom, aqui tem que estar funcionando. Mas enfim, a gente precisa
existe aqui uma lição, uma moral que os espíritos trouxeram, certo? Mostrando para a gente o mundo espiritual. E aqui é que a gente vai tentar aqui desenrolar as coisas, certo? Cadê aqui? Aqui tem um pouquinho de machismo na nossa língua portuguesa, né? Homem é humanidade. Aí eu troquei aqui, certo? O ser humano de bem. E que é um item do Evangelho Sede Perfeito, do capítulo Sede Perfeitos. Se eu não me engano, é o item 3 do capítulo 17, Sedes Perfeito, o homem de bem. E que, basicamente, esse item é um manual de como ser um homem de bem, ou um ser humano de bem. E assim, eu poderia estar falando aqui e tal, mas tem uma pessoa que eu acho maravilhosa, ela vai explicar muito melhor que eu essa parte aqui que eu quero mostrar para você. Eu acho que já está tudo funcionando. Aqui, deixa eu ligar. Não tem microfone, não está vendo. Vamos botar aqui. Pronto. Cadê? E aí, galera do bem? Você conhece um homem de bem? Vou aumentar. Como se comportar às vezes, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma boa dica: o homem de bem. Que também serve para nós meninas, viu? É bem simples. Quer ver? Ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Saber que nada acontece sem que Ele saiba. E se submeter às coisas sabendo que é de vontade dele. Ter fé no futuro e por isso colocar os bens espirituais acima dos materiais. Aceitar as provas e expiações sem reclamar. Fazer o bem sem esperar recompensa. Pagar o mal com o bem. Defender o mais fraco e sacrificar os seus interesses pela justiça. Tá tranquila, paga não. Encontrar satisfação no bem que faz aos outros. Pensar nos outros antes de si. Ou seja, não ser nada egoísta. Ser bom, humano e benevolente com todo mundo. E não distinguir ninguém por preconceitos. Respeitar as diferenças e quem pensa diferente. Ter a caridade como guia, nas palavras e atitudes. Não sentir ódio, rancor e nem vontade de se vingar. E perdoar todo mundo. Todo mundo. Ser indulgente com os outros porque sabe que não é perfeito. Não ficar expondo os defeitos dos outros. Pelo contrário, ressaltar as qualidades do próximo. Conhecer a si mesmo, estudar as suas imperfeições e se esforçar para combatê-las. Não ter vaidade e usar bem os bens materiais, pois sabe que não serão eternos. Se conviver com alguém com quem tem certa autoridade, utilizar disso para elevar a moral dessa pessoa e não humilhá-la. Respeitar a todos e vê-los como irmãos. Ou seja, ter na lei de justiça, amor e caridade o verdadeiro sentido da vida. E se questionar se está seguindo direitinho esse caminho. Realmente é muito fácil, né? Mas lembre-se, não é isso tudo que formam as qualidades do homem de bem. É mais do que isso. Mas se você fizer um esforço e seguir isso aí, estará num bom caminho para conseguir as outras qualidades. Claro, nem eu nem você vamos mudar da noite pro dia. Mas vocês repararam naquela palavrinha? Esforço. Ninguém espera que alguém se torne um homem de bem da noite pro dia. O desafio é pegar essa lista aí, ver o que você já tem facilidade em fazer, o que é mais difícil e ir trabalhando aos poucos. Um dia iremos conseguir. Mas comece logo, porque senão daqui a um tempo você pode se perguntar: por que eu não comecei antes? Se você decidir começar agora, amanhã já vai ser mais fácil. Até porque a lista não é pequena. Então, vamos ao trabalho. Te vejo quinta que vem. Até lá! Pronto. Vocês viram aí que ela disse a palavrinha-chave, que eu já ouvi essa história, né, de que um palestrante foi no centro espírita, deu uma palestra e perguntou quem aqui acha que é o verdadeiro espírita. A turma ficou calado, ninguém levantou as mãos. Aí ele começou a explicar o que é ser um verdadeiro espírita. E ser verdadeiro espírita está nessa palavrinha aqui, esforço. Essa palavrinha é o que define
que é ser espírita? É a gente se esforçar para ser um ser humano de bem. Tá? No esforço, se a gente se esforça, se a gente tenta domar as nossas más tendências, a gente está no caminho para ser um ser humano de bem. Mas o que isso tem a ver com colônia espiritual, Vitor? O que tu está viajando? Vocês vão entender, vão fazer tudo faz sentido, vocês vão entender. E para não fazer mais sentido ainda, eu vou falar sobre os Sherpas. E eu quero saber que alguém aqui já ouviu falar sobre os Sherpas? Ninguém nunca ouviu falar sobre os Sherpas. Muito bem, mas todo mundo já ouviu falar sobre o Everest, né? O Everest, aquela montanha muito grande, é o pico mais alto do mundo, e que milhares, eu não diria milhares, mas milhares de pessoas tentam escalar o Everest só para chegar lá e dizer, ó, cheguei, pronto. Claro, tem várias finalidades para subir o Everest, mas no geral é só para dizer que cheguei lá. Mas assim, lá, como é uma região, o Everest está situado lá no Nepal, tem o Nepal, os tibetanos, o Tibete, enfim, tem toda aquela região próximo do Oriente Médio, que é uma região montanhosa, tem muitas montanhas lá. Tem o Chile, perto, meio que o lado do Pacífico da América. É uma grande região montanhosa, e nos Estados Unidos também tem outra região montanhosa, que eu não vejo o nome agora. O que é que tem esse povo? Os Sherpas, ele é um povo, certo? É um povoado, que eles nasceram nas regiões montanhosas da área do Everest. E o que acontece? Os Sherpas, eles têm uma peculiaridade com relação a todos os outros seres humanos, porque eles têm geneticamente, certo? Eles são geneticamente evoluídos, foram modificados pela evolução, não foi nenhuma artificial, foi pela evolução, foi natural. Geneticamente, eles têm uma evolução a mais, têm uma habilidade a mais que nós aqui, meros mortais, que moramos aqui embaixo da base da montanha. Que é a questão de que eles têm a condição de respirar muito melhor do que a gente nessas regiões montanhosas. Eles vieram de uma linhagem de seres humanos, da pré-história e tal, e eles, enfim, herdaram o DNA de lá, da pré-história, e conseguiram, e hoje eles são fisicamente adaptados a viver nesse lugar. E muita gente que tenta subir o Monte Everest, eles precisam contar fielmente com o apoio dos Sherpas, porque no Everest existe uma zona uma altitude que é a zona da morte, que é uma área onde o ar é praticamente quase nulo. E ali, para uma pessoa que não é um Sherpa, uma pessoa que quer subir a montanha, precisa usar a garrafinha de oxigênio para poder respirar, porque senão não consegue atravessar a zona da morte e literalmente acaba morrendo no meio do caminho. Isso já aconteceu várias vezes. Por isso que tem várias tecnologias que foram ajudando a pessoal a conseguir atravessar a zona da morte sem morrer. Mas enfim, o negócio é que os Sherpas, eles evoluíram, certo? Geneticamente falando, e eles têm condições de viver nas alturas. Eles têm condições de respirar o ar assim, lá embaixo, quase que mais da metade faltando oxigênio. Não esqueci o nomezinho, como é que se fala. Mas eles conseguem. E a gente precisa se esforçar muito para conseguir chegar lá, e não pode ficar lá, tá? Tem que ir lá, dar tchau e tirar foto e descer, porque senão isso vai prejudicar muito o nosso corpo. Ele incha, causa tontura, náusea, várias coisas. Mas tá, o que os Sherpas tem a ver com colônias espirituais, Vitor? Calma que eu vou chegar lá. E a
aqui, contido e não contido, contido e não contido, é um pouquinho de matemática, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho de matemática, não se preocupe, não vou dar aula de matemática. Vai ser melhor, é mais lógica do que matemática. Mas é matemática, enfim, vocês entenderam. Eu preciso antes dar alguns conceitos, certo? Para poder entrar no tema colônias espirituais, porque ele é muito importante para a gente entender como é que funciona. Porque senão vai ficar só naquele negócio de curiosidade. Certo? Então, vocês vão entender aqui. Assim, eu vou mostrar algumas coisas, certo? Que é isso aqui. Tá. Isso aqui que eu mostro para vocês. Aqui tem 3 pontos, certo? 3 pontos. Ponto A, B e C, ok? Tranquilo? Isso aqui são 3 áreas. Azul, verde e rosa. Ou vermelho, enfim. Azul, são 3 áreas, certo? Ok? Tranquilo aí, todo mundo, tudo certo, ninguém se perdeu, não foi? Pronto, eu vou continuar. Eu vou mostrar aqui uma situação. Aí eu vou fazer perguntas, vocês respondem sim ou não, ok? Nessa situação aqui, o ponto A, certo? O ponto A, ele está dentro da área azul? Ou seja, matematicamente falando, ele está contido no azul? Sim. O ponto C está contido no azul? Não, muito bem, está todo mundo sabendo, prestando atenção. Agora, o ponto B, ele está contido no azul? Sim. E no verde? Sim. Ele está contido nos dois? Sim. Ou seja, aqui existe o quê? Uma interseção, certo? 2 áreas diferentes, juntas, formando uma interseção, onde qualquer ponto, se for colocado aqui dentro, vai estar dentro das 2 áreas. Mas tem uma coisa, eu vou pegar isso aqui, esse sistema aqui, certo? E vou juntar tudo dentro. Vou fazer isso aqui. Eu peguei as 2 áreas, juntei bem próximo, botei os 3 pontos aqui na mesma área, na interseção. Aí, aqui, né, eu vou perguntar, os pontos A, B e C estão dentro da interseção? Sim. Muito bem. Mas tem uma coisa assim, um porém, certo? Vamos dizer que o ponto A, que ele ganhou vida, certo? Ele agora é um ser pensante. Só que ele está no mundo 2D, não vou complicar muito essa parte aqui, mas entendam que ele está aqui, ele ganhou vida. Ele sabe que está aqui dentro de alguma coisa. Porém, como ele está aqui dentro, ele não tem como saber que ele está dentro de uma interseção, uma área azul e outra área verde. Ele não consegue ver isso, porque para ele, isso aqui é a realidade dele. Para ele, isso aqui é o que existe. Não existe interseção, existe isso aqui. Certo? Beleza. Eu vou mostrar outra situação agora, certo? Eu coloquei aqui a área verde dentro da área azul. Aí pergunta, o ponto B, ele está dentro da área azul? E aí? Está dentro, não está? Não sei se a área verde está contido na área azul? Tá. Então, se a área verde está dentro do azul, então ponto B, a gente pode dizer que o ponto B está dentro da área azul. Eu pensei que a área azul era uma rosquinha. Mas o ponto A, ele está dentro da área verde? Está fora. Outra, para ele, o ponto A aqui é outra realidade. Ele está aqui dentro da área azul, para ele é isso aqui que existe. E, aliás, o ponto A, ele sabe uma coisa interessante, ele sabe que existe a área verde. Mas o ponto B não sabe que existe a área azul. Certo? Não está fazendo sentido não, mas vai fazer sentido, calma lá.
Mas vocês entenderam isso, né? Ponto B tá dentro da área verde e da área azul, ok? Aí eu vou complicar só um pouquinho mais. Complicou só um pouquinho, mas calma lá. O ponto C, certo? Ele está dentro da área vermelha. Olha, entenderam, aprenderam. Muito bem. O ponto B está dentro da área vermelha. O ponto A está dentro da área verde. Aí, vocês já entenderam. Para vocês são felizes. Muito bem. Tudo isso aqui, vocês vão entender um pouco mais à frente. O que isso quer dizer? Qual é o sentido disso tudo aqui? Mas, para eu poder avançar mais, a gente precisa falar de um ponto muito importante. A vibração da matéria. No livro dos Espíritos, na Gênesis, tem um livro Passe também, de Jacó, a gente vai ver uma coisa chamada a Trindade Universal. A Divina Trindade, enfim, que seja. O que é importante é que a Divina Trindade, a Trindade Universal, é composta por Deus, primeiramente, porque Deus é o quê? O que é Deus? Pode falar na sala. Exatamente. E como Deus é a causa primária de todas as coisas, certo? Então de Deus se origina dois elementos importantes, que é a matéria e o espírito, certo? A matéria primária e o espírito, a inteligência primordial. Eu não esqueci qual é a palavrinha certa agora, mas que depois eu me lembro. Mas perceba que Deus... O elemento espiritual. Mas perceba que Deus, certo? Deus, ele deu origem ao quê? A matéria e o espírito, certo? O princípio inteligente é o princípio material e o princípio do espírito, certo? Ele deu origem a isso aqui. Isso aqui forma a Trindade Universal, certo? Disso aqui, e esses três elementos vai formar todas as coisas no universo. Tudo no universo é feito de matéria. Esse mármore aqui é matéria. O computador é matéria, tem matéria e tudo. O espírito desencarnado, o perispírito dele, é feito de matéria. Porém, a matéria do perispírito é diferente dessa matéria aqui, desse mármore aqui. Qual é a diferença entre o perispírito e essa matéria aqui? Alguém sabe? Rafinha? Rafinha sabe, né? Não? Você vai aprender. Essa matéria aqui, certo? Esse mármore, ele é bruto. Ele é físico. Enquanto que o perispírito, ele tem uma matéria quintessenciada. Essa é uma palavrinha bem bonita de se falar. Quintessenciada. É uma essência, é um fluido, é algo que não tem uma forma exata. Então, quando a gente separa essas questões de matéria, a gente vai ver que assim, existe uma lei da física, né? Newton aqui, primeira lei de Newton e tudo mais. Esse mármore aqui obedece às leis da física que Newton descobriu, certo? Certo? O perispírito obedece às mesmas leis da física que esse mármore obedece? Não. Por quê? Bem? Você usa matéria, outro tipo de matéria. Como? Ele ser quintessenciado, ele difere desse bruto. Exatamente. Mais refinado, mais sutil. Exato. Como a lei da física que o Newton descobriu, aí se aplica para essa matéria aqui. Mas como a matéria é completamente, do perispírito, é completamente diferente dessa matéria aqui, as leis que se aplicam ao perispírito é outra. Por isso que dentro da ciência, a física e tudo mais, vamos provar, não existe espírito porque não tem como pesar, não tem como ver, não tem como tocar. E aí não existe espírito. Aí por isso que Kardec, quando ele foi muito sensato, ele foi pesquisar e viu que, não,
as leis da física não se aplicam aos espíritos, às leis dos espíritos. São coisas diferentes. Então, Kardec, muito sensato, ele percebeu que ele precisa usar outras leis para estudar os espíritos. Outras formas de se estudar. Vai voltar, filho? Obrigado. Aí o que é que tem tudo isso, né? Tudo isso, dentro de tudo isso, a gente tem a matéria, certo? Que ela tem várias vibrações, tem propriedades, tem várias propriedades. Dentre essas várias propriedades que a matéria tem, toda a matéria do universo tem, ela tem essa propriedade aqui da vibração. Tudo no universo vibra, certo? E é meio que essa vibração que define o estado da matéria. E tem uma coisa também, que essa matéria quintessenciada, ela tem uma propriedade de uma sutileza. Ela é muito sensível. Ela é tão sensível que ela corresponde aos nossos pensamentos. Quando a gente pensa, a gente está interferindo com essa matéria quintessenciada. Se a gente pensar negativo, se a gente está com pensamentos de ódio, de raiva, a gente está mexendo com essa matéria quintessenciada e tornando ela mais pesada, mais densa, mais negativa. Mas quando a gente começa a pensar em coisas mais leves, em amor, em paciência, a gente começa a ter essa matéria quintessenciada mais leve. Vocês entenderam? Tudo que é positivo, leve. Tudo que é negativo é pesado. E isso se aplica em tudo no universo. E dentro disso, entendendo esses conceitos, a gente já pode entender o plano espiritual. E aí eu vou mostrar um esquemazinho e vocês vão juntar todas as peças. Aqui está esse esquema. Isso aqui é o nosso mundo, tá? Planeta Terra, plateia. Aqui, esse mundo, ele é o quê? Ele é físico, certo? Esse mundo aqui, nosso planeta, é físico. E todas essas camadas aqui, a gente vai definir como o plano espiritual, certo? Em que esse plano espiritual, ele é quintessenciado. Ele não corresponde às mesmas leis que esse mundo aqui obedece. Ele obedece às outras leis. E outra coisa é que, lembra que eu falei, tudo que é negativo é pesado? Veja que os pensamentos negativos, eles são mais próximos da Terra. Eles são mais pesados, eles são puxados para cá. Porque a matéria, certo, ela é bruta, então ela tem um peso. O pensamento negativo tem um peso e ela desce para a Terra. Enquanto que o pensamento positivo, ele é leve, então olha as camadas mais superiores. Então aqui, a gente vai vendo, está vendo aqui, certo, que existe aqui, ó, essa camada mais densa, essa aqui é uma camada mais tênue e aqui é uma camada mais leve. Basicamente, isso aqui vocês vão vendo, vocês vão ver novamente, vocês vão fazer uma comparação aqui, certo? Que aí eu vou fazer as perguntas aqui, ó. O ponto C, ele está contido na Terra? Sim. O ponto C, ele está contido na área azul, no plano espiritual mais coisado aqui? Não. O quê? Não? O ponto C não está dentro da área azul? Sim, tudo bem. Mas o ponto C, ele percebe a área azul? Isso aqui, o ponto C, somos nós. Nós somos o ponto C aqui. Claro, né, tem a exceção dos médiuns e tudo mais, que eles percebem o mundo espiritual. Mas
médiuns ostensivos, certo? Pode deixar aqui. Mas nós aqui, comumente, a gente não percebe o restante do mundo espiritual que a gente está envolvido. Perceba que o ponto C está envolvido no plano espiritual. Nós estamos dentro do plano espiritual, mas a gente não percebe isso. E aqui está dentro do ponto A, e que o B, ele não está exatamente, ele percebe, mas não da mesma forma que o ponto A percebe o plano espiritual todo. Aí o que é que isso quer dizer aqui? Lembra dos tibetanos? Os tibetanos, lembrei o nome, são os tibetanos. Os Shepas, em que os Shepas, eu posso botar ele aqui, ó. Os Shepas, eles podem estar aqui em cima, eles estão adaptados para andar e respirar aqui em cima. Enquanto que o carinha aqui, o ponto B, ele não tem condições de alcançar o ponto A. Por quê? O que é que falta para o ponto B conseguir alcançar o ponto A? Grau evolutivo. Grau evolutivo. Grau evolutivo. Exatamente. Da mesma forma, os Shepas, eles evoluíram geneticamente para conseguir estar aqui. Então, o santo B aqui, ele também precisa evoluir, crescer para chegar aqui. Está entendendo? Então, entendendo isso aqui, todo mundo entendeu? Todos firmes? Mas, vou continuar. Isso aqui é um desenho mediúnico, em que a médium, eu acho que é a médium, desenhou somente o mapa do plano espiritual. E essa estrelinha aqui, alguém pode adivinhar o que é? Nosso lar. Exatamente. Isso aqui é a posição em que nosso lar está dentro das camadas do plano espiritual. Aqui você vai entender o que é cada camadinha dessa, certo? Mas tem muita gente que fala, nosso lar é incrível, realmente é incrível, é maravilhoso, queria eu estar em nosso lar agora. Mas nosso lar, ele não é um lugar extremamente evoluído, só vai os espíritos top lá. Aqui, nosso lar, pasme, está dentro do umbral. Porque todo mundo conhece o umbral e tal, né? São camadas, são áreas, zonas mais negativas. São zonas que têm pensamentos mais ligados à matéria. Então, ele está aqui mais para baixo, mais próximo da Terra. E eu acho que a próxima já é explicando. Que já explicando. O plano espiritual, vou dividir assim, ele é dividido em duas partes. Que aqui a gente tem um umbral, certo? Todo umbral aqui, e a gente tem aqui a zona superior. Okay? O umbral, ele é dividido em três partes. A parte mais próxima da Terra, que aqui é o umbral grosso. Aí quando a gente se afasta um pouquinho da Terra, o umbral médio, e a gente se afasta mais um pouquinho, a gente vai para o umbral superior. Tudo isso aqui é umbral. A gente tem muitos espíritos aqui que ainda estão se trabalhando, estão se melhorando, para a gente se esforçar para subir cada vez mais essa hierarquia. E nosso lar, como vocês podem ver, está aqui, ó, no umbral superior, certo? Então aqui, os espíritos que vão para nosso lar ainda são espíritos que precisam trabalhar, ainda precisam se melhorar, tem muita coisa para aprender e tudo mais. Aqui como André Luiz, que foi para nosso lar, ele não era a pessoa perfeita, mais perfeita do mundo, né? Ele tinha boas intenções e tal, mas ele ainda precisava trabalhar. É como o próprio livro do nosso lar, o próprio filme do nosso lar, mostra ele lá trabalhando, varrendo as... Eu esqueci o nome do lugar. Que varrendo, a enfermaria varrendo lá tudinho. Ele era médico na Terra, mas ele, não, vamos trabalhar. Ele se submeteu
a tentar ajudar, fazer o seu papel, ajudar no plano espiritual em nosso lar. E quando a gente sobe mais um pouquinho, a gente vai ver aqui na parte superior, também dividido em 3 partes, certo? Aí tem uma camada aqui que é mais específico para a arte e ciência, ou seja, a gente vai encontrar colunas aqui que estão envolvidos com o estudo da arte e da ciência. Existe outra camada aqui do amor fraterno universal. Eu sinceramente não entendi exatamente o que ele faz, mas tem muito amor aqui nessa camada. E na camada superior, a última camada são as diretrizes do planeta, que é onde os espíritos que coordenam o nosso mundo, eles estão lá, e onde tem as colunas que estão diretamente ligadas à direção de tudo que ocorre no planeta. Nada no nosso mundo está jogado ao acaso, né? No nosso mundo, tudo que acontece no nosso mundo está tudo lá nas diretrizes do planeta, está tudo lá. Opa, está aqui, ó. No Brasil aconteceu isso. Opa, está tudo anotado ali. Está tudo registrado aqui. E vocês podem perceber que a última camada está em contato com o espaço sideral, que ele também tem contato com os outros mundos, através dessa camada aqui. Até aqui todo mundo está entendendo? Está todo mundo sussa? Tranquilo? Massa, vamos continuar. Aí a gente já começa a entrar mais dentro da temática mesmo. Aqui o povão deste mundo aqui, certo? A gente tem aqui essas pessoas. Tem quantas pessoas no mundo? Eu não acredito, eu quero... Certo, tranquilo. A questão do umbral, porque às vezes fica muito mistificado na nossa mente. E aí tem o inferno espírita, que é o umbral. E não existe o inferno dos espíritos. Não, né? de jeito nenhum. E a gente sabe que o umbral dessa porta é a passagem dela, né? Quando você transforma ela, você vai passar pelo umbral, né? E aí a gente passa por esse umbral e existem muitos lugares aí, no próprio umbral, que é bem legal. Sim. Mas a gente não tem que o umbral é uma coisa, é o inferno espírita. É o inferno espírita. É muito pesado. Tem uma novela, que eu esqueci o nome da novela agora, que no final ela tem um cunho espírita. Aí no final da novela, a vilã, né, basicamente o vilã da história toda da novela, ela... A Viagem, não, é mais recente do que a Viagem. Aí no final da novela, a vilã da história, ela morre. Aí a vitória, né, o bem venceu e tal, a vilã morreu. Aí não bastava ela morrer, mostrava ela literalmente no inferno, lá tudo, as chofeiras lá tudo, meu Deus. Assim, é uma visão que é ainda muito deturpada, né, que a gente tem. O umbral não é o inferno, tá? É tanto que nosso lar está no umbral. Então, se você está dizendo que o umbral é o inferno, então nosso lar é o inferno, e aí? Então, aqui, essa aqui é a zona umbralina. Eu, sinceramente, não sei o porquê chama umbral, por qual a ligação com o termo umbral, mas nessa zona aqui são, como eu falei, são espíritos que estão ligados à matéria. A matéria, a gente quando está pensando muito os meus tesouros materiais, as minhas riquezas, a minha casa, não vou sair daqui, não sei o quê, aí morre, pronto, aí fica lá enfurnado dentro da casa. Aí tem que levar todo um processo de desobsessão, de tratamento, não sei o quê, dá maior trabalho para a equipe espiritual. A equipe espiritual tem que ir lá conversar com o espírito e tudo mais. São espíritos que estão ligados à matéria. É diferente de o demônio, não sei o quê, o capeta, essas coisas todas. Não são, esse capeta, demônio, não existe não. O que existe são espíritos ligados à matéria. E muitas vezes querem brincar, querem praticar o mal pelo mal. Mas assim, mesmo isso aqui existindo, esses espíritos não são desamparados por Deus, muito menos pela direção do nosso planeta. Todos os espíritos aqui existentes são amparados pela direção espiritual. Todos eles têm alguém que está tomando conta. É tanto que,
Quantas pessoas existem no nosso mundo agora? 8 milhões. Quanto? 7 a 8 bilhões. 7? A 8 bilhões. Alguns bilhões? 7 a 8 bilhões. 7 a 8 bilhões. 7 a 8 bilhões de espíritos encarnados, certo? Aí quantos espíritos desencarnados tem? Lá em 1900 e bolinha, Emmanuel falou que para cada encarnado existiam 3 espíritos desencarnados. Aí lá a humanidade estava mais ou menos em 5 bilhões, 6 bilhões, estava nessa faixa. Então, quer dizer, estima-se que a população mundial, certo, de espíritos encarnados e desencarnados está na faixa dos 50 bilhões de espíritos. Claro, por favor, ninguém faça conta de matemática para saber se está certo, tá? Mas é nessa faixa, 50 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados em um planeta, um planetinha. Então, é tanto espírito aqui, e são espíritos superiores, espíritos elevadíssimos, espíritos que ainda estão aprendendo. E todos esses espíritos ali, todo esse caos, entre aspas, eles todos e tudo aquilo ali está muito bem organizado. Não é à toa que existe isso aqui, não. Isso aqui, perceba que isso aqui é organizado. Perceba que isso aqui não é um negócio caótico, tudo bagunçado, quem está aqui em cima, quem está embaixo sobe, quem está em cima desce, não sei o que, tudo se mistura, não. É tudo muito bem definido e organizado. E, cadê o povão? As várias moradas que tem aqui. O plano espiritual, a gente tem vários estabelecimentos, vários tipos de estabelecimentos. Claro que não é só isso, não tem. A gente tem aqui, eu vou especificar algumas coisas, certo? Temos aqui o núcleo espiritual, temos as colônias, que a gente conhece, né, mais comum, colônia nosso lar, campo de paz, enfim. Temos pontos de socorro e temos os pontos de estadia. Começando de baixo para cima. Os pontos de estadia são locais, certo, que são determinados pelos espíritos, em que eles precisam, naquele momento, organizar um acampamento, entre aspas, em que, quando há uma necessidade, os espíritos superiores se organizam dependendo do lugar, certo? Se organizam e fazem ali um acampamento onde eles recebem vários espíritos. Um exemplo é quando existe alguma morte coletiva, um avião caiu e tal, muita gente morreu ali. Então, há-se um acampamento em que ele recebe essas pessoas que desencarnaram ali para que todos possam ser acolhidos da melhor forma possível e serem encaminhadas para as devidas cidades espirituais. Temos pontos de socorro. Como eu disse aqui, os espíritos não são desamparados, mesmo estando no umbral. Existem vários pontos de socorro dentro do umbral, onde espíritos superiores, eles trabalham lá para socorrer quem está lá no umbral, está assim, necessitado. É o caso de André Luiz, eu não me lembro se tem de fato um ponto de socorro, mas André Luiz, ele é um bom exemplo, que ele estava ali no momento, estava sofrendo, claro, mas no momento que ele se lembrou que ele podia fazer a prece, que ele fez uma prece, ele conseguiu ser resgatado. E por causa disso, né, por causa desses espíritos, que ele tem esses lapsos, eu quero ser resgatado, eu tenho que pensar no bem, justamente tem esses pontos de socorro, são espíritos que estão ali de plantão, eles já vão lá resgatar essas pessoas. E tem outras coisas, outras finalidades também. Temos as colônias, que eu vou explicar mais profundamente, temos núcleos espirituais, que cada cidade, cada morada, cada bairro, basicamente, cada cidade, uma cidade, elas têm o seu núcleo espiritual. Ou seja, Recife tem um núcleo espiritual de Recife, que são pontos de encontro para os espíritos que eles se encontram. Vamos para Recife, tem um núcleo espiritual de Recife, que eles vão para
se encontrar dentro desses centros, desses núcleos, para poder chegar em Recife. Não posso dizer isso com plena certeza, tem que estudar mais para entender mais essa questão. Mas aqui a gente vai para o ponto interessante aqui, as colônias. Colônia ou cidade é a mesma coisa, tá, gente? Mas convencionou-se chamar mais de colônias. As colônias têm vários tipos. Certo? Tem vários tipos de colônia. Dentre elas, tem as colônias que são especializadas, específicas para socorristas. Então, os espíritos que estão necessitados, eles são mandados para essas colônias socorristas para serem resgatados de alguma forma. Qualquer problema que estiver passando, ele vai para a colônia socorrista que é específico para o problema dele. É tanto que tem uma cidade aqui, eu vou falar sobre ela. As correcionais. Eu fiquei em dúvida em entender o que é correcionais, mas são como se fossem espíritos ainda mais endurecidos, que eles são levados para as colônias correcionais. E tem as colônias específicas para estudo. Aí tem estudo de toda a natureza e desenvolvimento da arte, ou seja, quem quer aprender teclado, violino, essas coisas, tem uma colônia para a gente aprender isso. E tem, claro, colônias também de autoconhecimento, como pessoas que buscam se conhecer, tem colônias para isso, e, claro, colônias de pesquisas científicas e tudo mais, e tem muitos outros tipos de colônias que existem. E assim, dentro da colônia, eu vou usar a frase de Lísias. Nessa conversa que André Luiz estava tendo com Lísias, André Luiz ele faz uma observação bem interessante. Quando ele está conhecendo o nosso lar, ele diz que, então assim, é como se fosse a terra, só que melhorada. A Lísias corrige ele. A terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, tudo que existe aqui na Terra, na cidade onde a gente mora, em Recife, tem na colônia espiritual. Então, se aqui em Recife tem uma praça, na colônia espiritual também tem. Tem hospitais, tem ruas, tem transporte público, que é muito melhor do que de Recife. Tem sistema de defesa, que precisa. Tem escolas, tem praças, jardins, áreas de lazer em geral, áreas para reuniões e palestras. E, claro, tem o setor da governadoria, onde tem lá vamos dizer assim, a prefeitura. A prefeitura está lá, tem nas colônias espirituais, tem uma prefeitura lá onde tem o prefeito que ele governa aquela cidade. E, enfim, tudo que a gente conhece numa cidade tem numa colônia, só que muito melhorado, muitas vezes melhorado, tá? E assim, na colônia, vou dizer uma coisa, tio Chico, o senhor desencarnou, certo? O senhor desencarnou, aí o senhor vai deixar de ser tio Chico? Forma nenhuma. Tio Chico vai continuar sendo ele. Se o muçulmano morrer, ele vai continuar sendo muçulmano. As pessoas não deixam de ser quem elas são só porque desencarnou, não. As pessoas, elas continuam sendo elas. E por isso aqui, existem sim templos religiosos dentro das colônias. Tem lá a mestiça, tem a mestica, eu não esqueci qual o nome correto. Tem uma sinagoga, tem igreja, tem centro espírita, tem terreiro, tem tudo, tem todas as religiões que são contempladas, independente da morte que ele tenha feito, são contempladas. E dentro tem dinheiro, certo? Dentro do mundo espiritual tem dinheiro lá, tudinho, mas não adianta fazer investimento, fazer curso para ganhar dinheiro lá, que não vai dar certo não. Porque lá o dinheiro, ele existe, mas ele existe como uma forma de estimular o trabalho. Certo? Porque o dinheiro não é real, claro, não tem dólar, não tem como a gente saber a cotação, como é que está o real maior do que o dólar. Mas a gente tem
lá o chamado bônus hora, o famoso bônus hora, certo? Ou seja, que é bem simples, você trabalha 1 hora, você tem um bônus hora, olha só, bem fácil, né? Tranquilo. Eu não sei se tem a questão de bônus minuto, bônus segundo, mas tem o bônus hora, que é importante, e que isso define o tempo de trabalho, mas meio que espíritos já superiores. Eu não me lembro qual espírito, a Madre Teresa, eu acho que foi ela, que foi Tatá uma vez que disse que algum espírito superior, ele foi congratulado porque ele conseguiu 1 milhão de bônus hora. Mas tá, e daí? Ele conseguiu 1 milhão, ele é um espírito superior que não está ligado a essa questão de conseguir dinheiro para fazer essas coisas e tal. E até que o governador de Nosso Lar, naquela época, não sei agora, não sei quem é que se mudou o governador, não, mas o importante é que naquela época... É o mesmo? É Vão. Ele já estava trabalhando como governador de Nosso Lar há mais de 100 anos, sem parar, sem férias. Porque assim, o espírito, ele não precisa descansar para trabalhar. O espírito não cansa, mas o espírito precisa descansar. O espírito precisa parar um tempo para descansar, com exceção do governador, que o governador ele tem condições mentais, espirituais, moral para trabalhar direto, consecutivamente. Mas assim, é meio que obrigatório um espírito, certo? Ele fazer o seu trabalho e parar o trabalho para descansar. E assim, falando de trabalho, né? O trabalho tem de tudo que é trabalho. Tudo que é trabalho que a gente conhece existe lá. E existem outros trabalhos que a gente não faz a menor ideia que existem. Eu acho que existe o trabalho tal. Olha, existem vários outros tipos de trabalho que a gente não conhece. A mesma forma que pensar daqui para o futuro, a gente não sabe o que é que vai ter de trabalho. Porque antigamente lá existia o filme fotográfico, sabe aquele filme fotográfico, tudinho, que as pessoas revelavam lá, tudinho, tirava foto, rodava, e mandava lá para... aí queimava, enfim, essas coisas todas. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia tem aqui a câmera digital, celular, tudinho, super fácil, né? Então, eu quero dizer que essa tecnologia, esse trabalho, essas pessoas que tinham trabalho de revelar o filme, hoje em dia ainda existe, certo? Mas é muito mais por um fator profissional, mas não a gente lá, vou revelar minha foto. Não existe mais isso. Certo? E sim, as crianças, no plano espiritual, tem uma questão em que o espírito em si, certo? Ele pode ter centenas, milhares de anos, certo? O espírito, ele é imortal, né? Imortal, tem milhares e milhares de anos, são várias encarnações. E aí, o espírito é criança, e aí, como é que fica? Esses espíritos que estão como crianças, com o perispírito de criança, elas são recebidas com um tratamento diferente. Tem todo um preparo para receber essas crianças como espíritos e tem todo um cuidado que se tem com elas, para que elas possam, aos poucos, ir despertando e voltando à sua consciência. Ou então o espírito resolveu ficar no corpo de criança mesmo, por alguma razão, depende muito de cada espírito. E aqui eu vou falar de algumas colônias, certo? Para a gente fazer a nossa viagem, vocês já vão marcando ali, certo? Marca ali no celular, no aplicativo do... Como é? Nosso Lar App, né? Nosso Lar App, vocês marcam lá para a gente fazer a viagem para lá. Aqui, ó, perfeito. Aqui, ó. Colônia Morada do Sol, certo? Que alguém aqui estiver perguntando, nossa, será que tem alguma colônia aqui em Recife, aqui perto e tal? Tem. É essa aqui. A Colônia Morada do Sol é a colônia que está acima de nós. Assim, bem acima mesmo. Ele está nas esferas superiores. Porque aqui vêm os espíritos que precisam, vamos dizer, eu entendi que é de autoconhecimento. Porque eles dizem lá que esse lugar
é um lugar maravilhoso. Eles têm como é que se chama? Eles têm uma vista para o mar, que assim, é tão encantador que os espíritos vão lá para apreciar essa vista e para, claro, receber as orientações e várias coisas que acontecem lá. E não tem muita coisa detalhada sobre isso. Tem aqui a colônia espiritual de Eurípides Barçanufo. Essa colônia, como o próprio nome já está dizendo, foi fundada, ou foi em nome a ele, Eurípides Barçanufo. E nessa colônia, ela tem uma inspiração na colônia do Nosso Lar, porque o formato lembra, a estrutura lembra um pouco ao estúdio do Nosso Lar. E eles, nessa colônia, ele tem todo um cuidado para receber os espíritos que estão necessitados. Que, assim, o cuidado é tanto, né, que eles têm um cuidado de dividir essas áreas aqui, que é a área de oração, que é uma área só específica para a oração. Tem o hospital, tem a escola e tem a governadoria, que é tudo nesse centro aqui. O restante disso aqui, certo, são as moradas, onde os espíritos que vão para isso aqui e moram nessas casas, essas construções aqui, ok? Não tem muito mais informação do que isso. E eu acho que o próximo eu acho que ninguém conhece esse aqui, né? Ninguém nunca ouviu falar. Né? Qual é o nome dessa cidade aqui? Eu acho que é o Nosso Lar. Nosso Lar, muito bem. O Nosso Lar, certo? Ele já respondeu a pergunta que foi feita, porque só se fala, tem referência de Nosso Lar e tudo mais. Porque é a maior referência que existe, simples assim. Que tem um livro dedicado para o Nosso Lar, específico só para o Nosso Lar, onde tem André Luiz, ele é um personagem que ele vai para o Nosso Lar e ele tem toda uma vivência dentro da cidade do Nosso Lar, a colônia do Nosso Lar. Então, só por isso, só por causa desse fator de que ele descreveu tão bem a cidade, a colônia do Nosso Lar, que ele se tornou a maior referência que a gente tem de colônias. As outras colônias, existem sim várias colônias, várias. Existe uma lista de mais de 20 colônias que existem no Brasil. Isso tem mais de 20 no Brasil, imagina no mundo todo. Então, cada um com as suas especialidades, cada um com as suas características. E Nosso Lar, ele é referência porque André Luiz ele veio aqui pelas mãos de Chico Xavier e escreveu sobre ele. Já as outras colônias não se tem tanta informação assim como a gente tem de Nosso Lar. Certo? Por isso que, claro que ele é um livro muito famoso e tem filme, então tudo isso torna ele uma referência. Mas existe também uma outra colônia, já estou finalizando, tá? Já está finalizando. Uma outra colônia, que é a colônia cruzada. Essa colônia, já dá para sentir, é uma colônia que se localiza nas regiões umbralinas, mais no grosso, e se diz que essa colônia tem a governança, né? Ela tem um formato, a cidade da colônia, ela tem um formato da suástica, e pelo que eu vi, pelo que eu li, estudei e entendi, que cada ponta da suástica ela é governada por um príncipe. Chama-se de príncipe lá. E disse também, estão dizendo, disse que me disse, que como é o nome dele? Hitler, ele foi um dos príncipes que governou uma das pontas da suástica, da cruzada. E assim, mas aí, poxa, tem uma cidade colônia governada por um espírito desse, como é que pode, como é que Deus permite um negócio desse? Permite. Porque Deus deu o quê? O livre-arbítrio. Deus deu a escolha para a gente. E por muitas vezes a nossa consciência pesada nos atrai para esse lugar aqui. Certo?
Mas aqui, mesmo esse lugar, ele não é desamparado. Mesmo esse lugar, ele tem sim espíritos superiores que estão aqui vigiando e olhando a cada momento. E aí? Qual o pacote que vocês querem escolher? E assim, indo lá atrás, lá na frente eu falei o quê? Do homem, do ser humano de bem. E que a escolha, certo, é nossa de dizer para onde que a gente quer ir de acordo com as nossas atitudes. Lembra o pensamento, as vibrações, os pensamentos positivos e negativos, é a gente que escolhe em que a gente quer estar. A gente quer estar o tempo todo num pensamento negativo, com raiva, com ódio, ou a gente quer paciência, vamos pensar com calma, vamos pensar em Jesus. Só de falar Jesus já anima um pouco, já sobe aqui o astral. Então, aqui, a parada da gente é a gente se esforçar para ser um ser humano de bem. A gente se esforçar. A gente não precisa ser o ser perfeito aqui agora. Eu tenho que ser perfeito amanhã. Amanhã, quando eu acordar às 6 horas da manhã, eu vou ser perfeito. Não vai. A gente tem que se esforçar para conseguir pegar aquela lista lá, riscar. Hoje eu consegui ser esse item da lista aqui. Pronto, eu consegui, eu fiz esse item da lista. Eu me esforcei. É isso que torna você espírita. É isso que vai tornando você um ser humano do bem. Então, muito obrigado. Vocês são pessoas maravilhosas, tiveram muita paciência para me escutar aqui. Obrigado, chat. Vocês são demais. Oi. Tem uma mensagem para mim. Bom, gente, fui daqui, fui de fora, fui de outros continentes. Nós só temos que agradecer pela contribuição do jovem Vitor de Jesus. Eu sabemos que é um tema muito extenso, um tema que requer outros estudos, e existem várias hipóteses dentro do próprio movimento espírita, várias polêmicas, mas o que é e não é questão. Né? Mas, muito bem, deixou muito claro, eu acredito que respondeu às indagações de Silvani, que foi quem sugeriu. Né? E lembram que eu assim, declinei aqui 12 dos 19. Então, como eu disse que eu ia continuar a ler, né, por conta do tempo, eu li até o 21º, aliás. 29 é: no momento da cremação, o espírito sempre vê o fogo, como acontece? São pessoas que têm dúvida, né, se deve ou não ser cremado. 13º, conflito familiar. Como lidar e superar enquanto estamos a caminho? As curas de Jesus acontecem até hoje, é um ponto importantíssimo. Doação de órgãos na visão espírita. Os benefícios ou não para o doador, receptor e seus familiares. Amor, fonte da vida. O que ocorre com o espírito vítima de aborto? A pedagogia humana e humanística de Jesus. E o 19º, devemos nos desfazer de pertença de entes queridos logo após o desencarne. Então vejam que são temas por demais interessantes. Aí vocês que estão nos assistindo podem colocar aí no chat as sugestões. Não está restrito aos integrantes do Guilherme Vermelho, mas tem que começar aqui.
já que tudo deve ser democraticamente sugerido, não é? Bem feito. No próxima quarta-feira, a gente vai receber o nosso amigo Taua Gomes, só para os integrantes aqui do Bezerra de Menezes. O Taua Gomes é o que sugeriu, fez aqueles produtos do Bezerra de Menezes com a logomarca, lembra? Inclusive em dezembro, logo a gente está assim, promovendo uma sugestão da gente começar a pensar no nosso Natal, pensar adquirindo um produto do Bezerra de Menezes, que é justamente para custear tudo isso aqui que a gente tem e outros recursos que a gente ainda está se adaptando, não é a tecnologia. O esforço do MNE tem sido muito grande, a gente não paga essa tecnologia com bônus hora, não, é uma moeda específica do plano espiritual, portanto a gente precisa de recursos, não é verdade? Então, logicamente que para a gente aperfeiçoar, porque o objetivo é esse, mesmo que volte ao normal, entre aspas, porque tudo está dentro da normalidade, a gente é que acha diferente, né? Pelo menos a gente entende, não existe novo normal, tudo é normal, né? Uma situação que a gente está se adaptando. Então, mesmo que volte, entre aspas, ao normal, vai continuar. Por quê? Porque a gente atinge muito mais os objetivos, muito mais pessoas. Tem pessoas nos assistindo, por exemplo, fez um tratamento aqui no Bezerra de Menezes e hoje reside na Alemanha. Antes seria impossível. Então, ela disse para nós do carinho dela, nunca esqueceu. Eu nem me lembrava mais. Mas ela está ligada ao Bezerra de Menezes porque tratou-se aqui, veja. É isso, o Centro Espírita faz, não exige nada, na verdade, porque deve ser dessa forma. Então, ele vai tratar, o nosso amigo Taua, ele também criou a logomarca do Foreste. Então, assim, muito bem idealizada, que parte da logomarca ser o nome Foreste, e o Brasil todo e o mundo já conhece aquela logomarca. Ele vai falar sobre ciência e espiritismo. Então ele faz parte da Casa dos Humildes, que é uma instituição aqui em Casa Forte, e nós possamos estar aqui na próxima quarta-feira e, por favor, façam assim, a solicitação através do nosso grupo do WhatsApp, né? Porque, por devida de precaução, a gente só tem 30% aqui, está toda a equipe completa, todo mundo com a devida máscara, né? A gente tem um enfermeiro aqui que me deu um chamamento logo no primeiro, né? Tem que ser assim, e tem que ser, porque a gente está numa adaptação, não é verdade? E aí a gente tem que ouvir cada especialista da área. Então, mais uma vez, meu Deus, obrigado. Penso que Silvana está altamente satisfeita, depois ela vai dizer, se já não disse aí pelo Ricardo, tá certo? Disse, né? Pronto. Você respondeu? Então, quem sabe a gente não tem uma segunda parte, porque eu tenho certeza que ele tem muito mais coisas para muitas informações. Então, vou pedir ao próprio Vitor, como fica consignado, para que ele faça a pressa e ele mesmo serve. Tá? Muita paz, obrigado pela atenção. Abençoa-nos nesse momento que aqui estamos no seu nome. Escutar a sua prece e nos ensinasse o Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, Senhor, mas livrai de todos os males. Abençoa, ilumina e protege a cada um de nós aqui presente e a todos, Senhor, que estão em casas, em segurança dos seus lares, Senhor. Que o seu amor atinja nossos corações, ilumine nosso caminho, Senhor. Esteja conosco em todos os momentos. Sim, Senhor.